Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, @ItatiaiaAgro. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, tecnologia, falar de como que dados são tão importantes no que diz respeito ao agro, estão aí sendo utilizados por várias ferramentas ou capturados por várias ferramentas. Está aqui comigo a Ana Gomes, gerente de dados e análises da DSM, e também, que é a antiga Prodap, e a doutora em Sistema de Computação e Inteligência, doutora, né, em Sistema de Computação e Inteligência Artificial. Ô Ana, satisfação, eu gosto de sempre reforçar que a DSM é a antiga Prodap, porque a Prodap tinha um nome muito conhecido aqui, né? Por isso que a gente, apesar dessa empresa da DSM ser mundial, a Prodap tinha uma força muito grande. E isso é recente, né? Essa mudança é recente da nomenclatura, não só da nomenclatura, mas como a empresa em si, né? Sim, essa é uma mudança recente, né? Antes de mais nada, obrigada, viu, Fabiano, pelo convite de estar aqui, falando desse assunto super importante. E a Prodap, ela foi adquirida, né, pela DSM em 2022, realmente para a gente alavancar o uso da tecnologia e de todas essas ferramentas como a inteligência artificial no campo e na pecuária. Então, desde então, a gente vem fazendo um trabalho muito intenso aí, como o DSM Firmenich, para ajudar os produtores, né, nessa transformação da indústria e levar tudo que a gente fez aqui em Minas, né, como Prodap, para o mundo. Ora, e você começou a sua formação lá atrás, você pensou assim, sempre foi o agro, ou o agro apareceu no meio do caminho, no meio da formação na computação e os caminhos aí acadêmicos? Essa é uma história super interessante, né? Na verdade, eu comecei na indústria, então passei 11 anos dentro da indústria siderúrgica e eu mudei para o agro muito impulsionada por um desejo de usar a inteligência artificial e usar os dados para resolver problemas públicos, né, que são a erradicação da fome, as mudanças climáticas. E hoje a gente entende, né, que dentro do agro a tecnologia tem uma força muito grande e pode sim impulsionar esses fatores para a mudança dessa indústria e também para a mudança no mundo, né, de como que a agricultura e a agropecuária funcionam. Aí da indústria você foi capturada aí, já estava perto, né, falando da questão de fome e tudo mais, aí foi capturada pelo agro, né, mais precisamente hoje vocês atuam lá no trabalho de vocês, mas na pecuária assertiva, né, definitiva ali dos números, dos dados, né? Isso, exatamente. E desde 2023, né, a gente tem aí o conceito, né, e o serviço da pecuária de precisão. E a nossa ideia realmente é usar a nutrição junto com a tecnologia associada com a consultoria para a gente analisar os dados dos produtores, ajudar eles a tomarem decisões mais assertivas com base em todos os históricos, né, que a gente vê da produção, da fazenda, utilização de recursos, manejo dos animais, e aí com isso a gente consegue trabalhar uma nutrição personalizada e buscar resultados produtivos que realmente fazem a diferença para o produtor e para o meio ambiente. Quando a gente fala dessa questão toda, na prática, até para que a gente possa entender aqui e falar para um público que de repente não é da pecuária e não entende, você está trabalhando desde a alimentação daquele animal, do cuidado dele ali com a saúde, porque se você não tem um cuidado com o animal, você não vai ter um bom resultado lá na frente. É uma cadeia muito complexa, né? Porque ela começa num ponto, termina em outro completamente diferente. Ou seja, esses dados conseguem complementar essa jornada que não é das mais simples. Sim, com certeza. É uma jornada e hoje o que a gente tenta fazer, né, com a ferramenta Farmitel, a gente tenta ajudar os produtores a digitalizarem, né, as suas fazendas. O que seria isso? É a gente pegar realmente todos os processos ali, tudo que às vezes está manual, né, uma contagem dos animais, um histórico de como que os animais têm se alimentado, tudo isso que está manual, a gente levar para o computador, levar para o celular, para que ele tenha rápido acesso, né, e com isso ele consiga atuar de forma mais preventiva nas fazendas. Então, a gente vai ali desde, né, do manejo a pasto até os animais confinados, avaliando realmente até como que estão as cercas da fazenda, como que está o abastecimento do
coxo, e aí a gente vem, por exemplo, com a inteligência artificial para notificar, né, esse produtor quando ele tem um problema de abastecimento de coxo, toda a parte do confinamento e tudo isso a gente tenta colaborar aí. A inteligência artificial, ela substitui o humano em alguns processos já? Então, hoje, o que a gente gosta de falar é que a inteligência artificial ela é uma extensão, né, da nossa capacidade humana. Então, o que ela vai nos ajudar é a ser mais produtivos e mais eficientes. Eu gosto até de usar um exemplo que não é tanto do agro, mas se você me permitir, claro, né, acho que é uma analogia que é interessante. Então, eu lembro quando eu era criança, né, eu viajava com os meus pais, entregando um pouco a idade, e aí minha mãe ia ali com um mapa, né, físico nas mãos, olhando a trajetória, né, famoso BH Espírito Santo aí, que a gente sabe que é bem tradicional. E com isso, né, a gente tinha dificuldade, demorava mais tempo às vezes para chegar no destino, errava a rota, minha mãe tinha que ficar gastando aquela energia ali no carro com isso. Hoje em dia, o que a inteligência artificial faz para a gente? A gente abre o aplicativo de navegação no nosso celular, a gente já não tem que mais preocupar, né, em ficar olhando o mapa, decidindo qual que é o melhor caminho, né, e com isso a gente é muito mais eficiente e a gente tira essa preocupação da nossa mente, né, então a gente vai passar a usar a nossa mente, usar a nossa, né, inteligência ali para as coisas que realmente vão fazer a diferença, a criatividade, tomar decisões que são realmente que vão fazer a diferença, né, ali na realidade da fazenda, já voltando um pouco pro agro. Então, eu gosto um pouco de fazer essa analogia. Muito bom. Engraçado que a pessoa fala assim, entregar a idade... 25 anos. Me conta uma coisa, Ana. E você, de alguma forma, como é que você, lá na empresa, vocês têm um novo robozinho aí, né? Um novo aplicativo, né? Sim. E você contou aqui para mim, antes da gente começar a gravar, que você é uma também gestora de talentos, está ali em busca de captura de talentos, né? Tá realmente difícil achar uma mão de obra qualificada para a tecnologia, para todas essas ferramentas digitais de inteligência artificial? Olha, eu acho que aí a gente pode trazer duas análises, né? Uma do ponto de vista nosso, de quem está construindo essas aplicações, e talvez uma outra análise de quem está usando, sabe? Eu acho que são dois pontos relevantes para serem comentados. Hoje, em Belo Horizonte, né, em Minas, a gente tem um mercado com profissionais cada vez mais capacitados, né, na área de tecnologia e inteligência artificial. E um movimento interessante que eu tenho visto é o interesse desses profissionais cada vez mais, né, pelas empresas de agricultura, de agropecuária. Então, isso é uma mudança que eu estou achando muito interessante. Né? E a gente falando um pouco mais sobre isso, vai também fazendo com que as pessoas, né, ajudem a gente a construir esse futuro, né, e se interessem por isso. Uma das ferramentas, né, importantes, né, uma das ferramentas importantes no que diz respeito à inteligência, à tecnologia, é exatamente você ter dados precisos. Sim. Na pecuária de precisão, então, já no próprio nome já diz, né, já leva a essa questão dos dados. Para a questão da sustentabilidade, acaba que se você tem melhor análise de um cenário, né? Eu entrevistei um especialista também da área que ele falava antigamente, na suinocultura, o produtor achava que ele tinha que cortar algum determinado... vamos cortar o número de animais em cria, vamos... E quando, na verdade, o custo era no não aproveitamento de toda a cadeia. E, claro, nesse melhor aproveitamento, você também cuida melhor do meio ambiente, do consumo do meio ambiente, da entrega para o meio ambiente. O dado mais preciso é um agro mais sustentável? Com certeza, né? Tudo começa e tudo vai começar, inclusive, no diagnóstico. Então, o que a gente faz muito com os dados é buscar esse diagnóstico, é entender realmente onde que está a causa raiz, por exemplo, de algum problema que algum produtor pode estar tendo, e a gente
atacar esse problema de forma bem personalizada e bem específica, né? Com isso a gente garante a melhor utilização dos recursos, com isso a gente garante que a gente vai estar atingindo realmente a capacidade genética, né, daqueles animais, por exemplo, quando a gente fala, né, do gado de corte. E essa foi realmente a ideia, né, por trás, por exemplo, da criação da Lori, que é a nossa inteligência artificial, em 2020, quando a gente realmente percebeu que existiam muitos dados para nos ajudar nesse diagnóstico, mas que os produtores, né, e a gente precisava dessa tecnologia para ajudar a analisar tudo isso da melhor forma possível e tomar as melhores decisões. Perfeito. Ana Gomes, gerente de dados e análise da DSM Firmenich. Falei certo, né? Firmenich. Da Firmenich, DSM Firmenich e doutora em Sistema de Computação e Inteligência Artificial. Ô, Ana, coloca o pé lá na terra também? Como é que é? Só tá na inteligência ou tá no escritório? Como é que é? Isso é super interessante, né? Eu não só tenho, né, da minha família, né, vários produtores aí, café, leite, mas a gente também está sempre construindo as nossas soluções junto com os clientes. Lá na ponta. E isso faz toda a diferença, né? Porque no final do dia a gente quer fazer uma inclusão digital. A gente quer garantir que todo mundo possa caminhar nessa transformação da indústria junto com a gente. Então a gente tem que estar lá. A gente tem que entender o problema. É viagem pelo Brasil inteiro aí, né? Com certeza. Fazendas por todo o Brasil. Ana, satisfação recebê-la, simpatia, contando pra gente aqui assuntos bem legais que eu acho que a gente tem que dividir no rádio, na televisão, nas plataformas digitais para levar o agro para mais pessoas. Obrigado, viu, Ana? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Fabiano, pela Rádio Itatiaia. Foi um prazer. Gente, e o nosso Itatiaia Agro tá no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!